Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17, que é justamente o texto devocional dessa noite. Louvado seja Deus. Todos vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto, mais uma vez, vamos ler. Lucas 7, verso 11 até o verso 17, que fala do filho da viúva de Naim. Verso 11. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Todos podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão escutando, esse texto lido, ele mostra que Jesus, ele é o único que pode nos dar a solução quando estamos em uma grande aflição. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Esse mesmo Jesus que operou na vida dessa mãe, ele está vivo, ele existe, ele venceu a morte, porque ele é o autor da vida. E justamente aqui nesse texto, ele trouxe vida para uma pessoa que estava sem vida. Ele trouxe esperança para uma mãe que estava com suas esperanças mortas. Esse texto ele mostra a dor de uma mãe. A Bíblia não diz o nome dela, só mostra o tamanho da aflição que ela estava passando naquele momento. A dor dela com certeza era uma dor avassaladora. O texto diz que ela perdeu um filho. Era um jovem. Um jovem, quando ele parte, é uma grande tristeza, porque vai embora uma grande esperança. Mas o texto diz que essa mulher não perdeu somente um filho jovem, ela perdeu o único filho. Então a dor dela, ela só fez aumentar. Além de perder seu filho, ela perdeu o seu único filho. Se ela tivesse outros filhos, ela teria um consolo para ela, porque ela tinha outros filhos para cuidar, para ficar perto dela, para consolar, para ajudar. Mas ela perdeu o seu único filho. Ainda mais, para a gente ter noção da dor que aquela mulher, ela estava sentindo, ela não perdeu somente um filho jovem, ela não perdeu somente o seu único filho, mas ela perdeu a sua única companhia, porque ela era uma viúva. Aquele filho era a sua única companhia, era a sua única esperança. Morreu o seu filho e morreu com ela a sua companhia,
morreu com ela o seu futuro, porque era uma viúva desamparada. Só para você ter ideia da situação daquela mulher. E o texto diz que foi ela e uma grande multidão seguindo um cortejo. Mas também apareceu uma grande multidão. Ela estava carregando um filho morto, mas estava vindo uma multidão com o Senhor da vida. Estava chegando uma multidão com o autor da vida, chamado Jesus. Deus providenciou aquele momento ali, aquele encontro, porque Deus, Ele tem o controle de todas as situações. Aquela mulher, ela na sua mente achava que não tinha mais jeito, mas o texto vai dizer que tinha jeito para ela. Algumas coisas aqui nós temos que aprender. Primeiro, Jesus, Ele se compadeceu daquela mulher. O texto diz, irmãos, que aquela mulher não disse uma palavra sequer. Ela não fez uma oração sequer. Ela estava calada, sofrendo consigo mesma. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do coração daquela mulher. Ela não fez nenhum pedido, mas a Bíblia diz que quando Jesus viu aquele cortejo, que tinha uma grande multidão seguindo aquele cortejo, Jesus, Ele se compadeceu daquela mulher. Ele teve compaixão daquela mulher. Ele sentiu a dor daquela mulher. Ele viu o tamanho do sofrimento que ela estava enfrentando. Ele viu. Em segundo lugar, irmãos, Jesus, Ele não só viu o que ela estava passando, mas Ele aliviou a dor daquela mulher. No verso 13, Jesus, Ele diz que Ele vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. A palavra de Jesus teve poder para transformar, para aliviar a dor daquela mulher. Imagina, irmãos, uma pessoa que está passando perde um ente querido, e se chegar qualquer pessoa e disser para ela: chore não, mulher, aí é que ela vai chorar. Eu já passei um momento desse, de uma perda. Você talvez já passou. E quando você estava naquele momento de angústia, chorando, e se alguém dizer assim: mulher, não chore não, aí que você vai chorar. Porque a palavra daquela pessoa que disse a esse, ela não tem nenhum poder para mudar o que está passando com você. Mas quem falou aquela palavra para aquela mulher não foi o homem que falou, foi Jesus que falou. Disse: mulher, não chores, porque a palavra dele tem poder para consolar o coração aflito. A palavra dele tem poder para transformar, para aliviar a dor daquele que está passando uma aflição. Então Jesus, Ele não só se compadeceu daquela mulher, mas Ele estancou a dor daquela mulher. Jesus, Ele trouxe esperança para ela. A esperança que estava morta. Seu filho estava morto, seu futuro estava morto, tudo estava perdido. Mas Jesus chegou, o autor da vida, tocou no caixão, que o esquife era chamado de caixão. E quando tocou, disse: jovem, levanta-te. Imediatamente o jovem se levantou, porque Ele é o autor da vida. Ele é o poder. A sua palavra tem poder para transformar. O autor da vida transforma uma vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele devolve para aquela mulher a esperança que para ela tinha acabado. Então, meus irmãos, esse texto, ele ensina para nós o que você está passando. Aqui a gente teve alguns momentos aqui no começo do culto de emoção. Alguns se lembraram de suas mães que Deus levou. E de fato, eu não sei ainda o que significa essa dor, mas você sabe o que significa. E não tenha vergonha de demonstrar a sua dor. Não tenha vergonha de dizer que você está triste por isso.
Não tenha vergonha de dizer que você sente falta. Não tenha vergonha de você derramar seu coração. Porque o Senhor, Ele está aqui para aliviar o teu coração. O Senhor está aqui para aliviar a tua dor. O Senhor, Jesus, Ele é aquele que, o único que pode aliviar teu coração, que pode aliviar a tua dor. Ele traz palavras de conforto. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele passou por tudo que um ser humano pode passar. Ele já passou. Ele já sofreu tudo que qualquer ser humano pode passar. Por isso, eu não posso chegar para, por exemplo, para minha mãe, que perdeu também a sua mãe, a minha avó. Eu não sei dizer como é que ela sentiu, porque eu não passei por isso. Mas Jesus, Ele é a pessoa perfeita para consolar teu coração. É o único perfeito que pode consolar teu coração, porque todo tipo de sofrimento Ele enfrentou enquanto homem. Todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a solidão. Ele enfrentou a angústia. A Bíblia diz que quando ele estava perto de morrer, antes de ele morrer, ele andava com uma multidão. Mas quando estava perto de morrer, horas antes da sua crucificação, ninguém estava perto dele. Ele enfrentou a dor da solidão. Jesus, vai dizer o livro de Mateus, lá no Getsemane, que Jesus estava tão angustiado, de tal forma, que ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ali Jesus estava sofrendo uma dor terrível na alma. Estava sofrendo uma dor grande que nenhum ser humano seria capaz de sofrer. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele falou: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, se você está sofrendo, diz ao Senhor, conta para o Senhor, porque Ele é capaz de estancar a tua dor. Ele é capaz de consolar teu coração. Só Ele é capaz de fazer isso. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu estou assim. Isso não quer dizer que você não tem fé. Não quer dizer, irmãos, que porque você está passando uma grande luta e você está chorando, não quer dizer que você não tem fé. Isso quer dizer que você é uma pessoa, um ser humano falho, e que você precisa da ajuda dele. Então eu quero dizer para você, com base nesse texto, que Jesus, Ele se compadece de você nas suas aflições. Ele é o único que pode te ajudar nas suas aflições. Ele é o único que pode ajudar. Aquela mulher, irmãos, tinha um problema que ninguém podia fazer por ela. Quem é que podia dar vida a um defunto? Só Jesus. Tem coisas que só Jesus. E quando é só Ele, Ele faz. Então, não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu estou chorando, Senhor. A dor daquela mulher era tão grande que ela não conseguia orar, nem orou. A Bíblia diz, irmãos, que Ana estava também em uma grande aflição, angustiada, não conseguia falar nada, ao ponto de Eli, que era seu marido, achar que ela estava embriagada, porque ela falava consigo mesma. Ela disse: eu não estou embriagada, eu estou em aflição de alma. Mas ela falou com Deus, ela entregou sua alma ao Senhor, ela descansou. O que foi que aconteceu? O Senhor aliviou sua alma, o Senhor estancou sua dor e deu vitória a ela. Depois que ela clamou a Deus com a sua alma, o Senhor lhe deu vitória. E no final, o semblante dela já não era mais o mesmo. E aconteça o que acontecer, irmãos, quando você confia que Jesus está do teu lado, quando você entrega a Jesus, Ele faz uma coisa extraordinária, faz o que o homem não pode fazer, que é trazer paz para teu coração.
Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 diz: lance as tuas ansiedades ao Senhor, com oração e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Então lança ao Senhor. Tem dias que nós estamos para baixo mesmo. Tem dias que só a graça de Deus na nossa vida mesmo. Mas é de fato a graça de Deus que vai nos ajudar. O apóstolo Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Foi o que o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquela mulher estava fraca. Quem foi que deu força para ela? Jesus deu força para ela. Jesus está aqui nessa noite. Ele está com você. E Ele é o único que pode aliviar o teu coração aflito. Amém, irmãos? Saiba disso, que Jesus, Ele é capaz de ressuscitar aquilo que você acha que está morto. Ele tem poder para fazer isso, irmãos. De ressuscitar aquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele pode fazer isso. Agora isso é para quem acredita. Você crê, irmãos, que Jesus, Ele é aquele que dá esperança para quem não tem esperança? A gente, irmãos, se nós olharmos para as coisas que acontecem ao nosso redor, nós vamos cada vez mais só cair, só perder a esperança, só perder a paz. Nós temos que acreditar no que diz a palavra de Deus. E sabe o que diz a palavra de Deus, irmãos? Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, perdão, se você for depois, diz que Jesus, Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Nada foge do controle de Deus. Tudo acontece com a sua permissão. Nós estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui. O que nós fazemos, o Senhor está vendo tudo, Ele sabe tudo, todas as coisas Ele controla. Nada foge do controle dEle. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Se alegre na esperança, irmãos. Sabe quem é a tua esperança? Tua esperança não é o homem, tua esperança é Jesus Cristo. E essa esperança não morre, ela ressuscitou, está viva pelos séculos dos séculos. Da mesma forma que Ele chegou e aliviou a dor daquela mulher, daquela mãe sofredora, Ele é capaz de fazer a mesma coisa por mim e por você, porque Ele é o mesmo, ontem e hoje, e será eternamente. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando tocou no esquife, imediatamente o jovem acordou, ressuscitou. Esse texto, ele ensina, irmãos, que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Quando Lázaro estava morto, e Maria e Marta chegaram angustiadas, Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não só, irmãos, Ele tem esperança para a gente nessa vida, mas Ele mostra aqui nesse texto que Ele é a ressurreição. Cristo, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele nos dá a esperança de que um dia nós vamos ressuscitar. Todos nós um dia nós vamos morrer. Não existe ninguém que vai escapar da morte, mas a morte, ela não é o nosso fim. Jesus, Ele venceu a morte quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
E a Bíblia diz, irmãos, Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então Ele tem uma vida para nós, não só nessa vida de cuidados, não só de aliviar a nossa vida enquanto nós estamos em aflição, mas a vida que Ele tem para nós é muito mais do que nós imaginamos. O mundo não tem esperança. A esperança do mundo é muito pequena, porque o mundo espera no passageiro. As pessoas lutam, correm por uma coisa passageira, e para elas a sepultura é o fim. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a sepultura não é o fim, é o começo de uma nova vida. Por isso, aproveitando um momento, você que perdeu sua mãe com o Senhor, não fica triste. Tua mãe está maior do que você. Eu estava falando com um amigo meu hoje, que também perdeu sua mãe. Ele postou uma foto de sua mãe, angustiado. E eu falei para ele: meu amigo, não chore não. Olha, tua mãe está maior do que você. Sua mãe foi morar com o Senhor. Ela está livre de toda aflição, de toda dor. Então, eu tenho certeza que sua mãe não queria ver você chorando. Então não chore, não fique triste. Sua mãe quer ver você alegre. Queria ver você alegre. Então, aproveitando o ensejo, você que perdeu sua mãe, Monsimar, sua mãe está com o Senhor. Deus levou ela. Eu me lembro que quando a gente pregava lá na Boa Ventura, uma vez eu fui com o pastor Décio na casa da sua mãe. E quando ela viu a gente, ela sentiu uma alegria grande no coração dela, porque ela sentia vontade de ouvir a palavra de Deus. Morreu com o Senhor Jesus, está descansando, está na glória com o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, na nossa aflição, na nossa angústia, só Jesus, Ele é a nossa aflição. Confie somente em Jesus, que Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por tua vida. Amém? Fecha teus olhos e vamos fazer uma oração a Deus de agradecimento. E sentado mesmo, irmãos, quero que você nesse momento, você apresente a Deus. Se você está passando uma angústia em seu coração, uma aflição em teu coração, apresenta a Deus nesse momento. Ele quer te ouvir. Não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de abrir o coração. Esse mesmo Deus que se compareceu dessa mulher é o mesmo Deus que está com você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós nessa noite queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és a nossa única esperança, Senhor. Às vezes nós passamos por cada situação em nossas vidas, Deus, que não adianta a gente contar para as pessoas, que só vamos receber críticas, só vamos, Deus, receber repreensão, mas nós contamos somente para o Senhor. Eu sei que o Senhor conhece, Deus, o nosso coração. Eu sei que o Senhor sabe o que passa em meu interior, o Senhor sabe o que passa em nosso interior, Senhor. Assim como o Senhor sabia da grande angústia que aquela mulher estava sentindo, o Senhor sabe, meu Deus, ó Deus, dessa angústia, ó Deus, dessa mãe que está passando, que perdeu um filho querido, Senhor. Ela não está aqui, mas eu sei, Deus, que Tua palavra diz que o Senhor não está preso ao espaço de tempo, Senhor. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares, e por isso eu te peço, consola aquele coração. Deus, alivia a dor daquela alma que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, se tem alguém aqui que chegou aqui, meu Deus, com a alma abatida, com o coração angustiado, que o Senhor venha aliviar, ó Deus, que o Senhor venha dar descanso, venha dar paz, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós entregamos ao Senhor toda a nossa dor, todas as nossas angústias na alma, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua própria palavra, meu Deus, é uma espada de 2 gumes que penetra até o ponto, Senhor, de medir
alma e espírito, juntas e medulas. A palavra tua para aquela mulher foi: não chores, e foi poderosa para aliviar o coração. E eu creio, Deus, que tua palavra vai, ó Deus, nos dar, Deus, a paz que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor, irmãos. Que Deus abençoe. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.